Olá para todos, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro que nós temos periodicamente. Aqui quem está falando é a professora Marisa, de Biologia, e hoje nós vamos dar continuidade àquela conversa que a gente tem sempre sobre saúde, né? Já falamos sobre nossos pensamentos, falamos sobre um neurotransmissor, que foi o ácido glutâmico ou glutamato. Depois vamos falar sobre outros neurotransmissores também. Mas hoje eu quero abordar com vocês um assunto muito interessante, muito relevante para as nossas vidas, tá? É sobre o domínio próprio. O que é domínio próprio? Bom, domínio significa controle. Então, domínio próprio é controle próprio. Controle sobre o quê? Controle sobre a nossa vida? É controle sobre os pensamentos? É controle sobre as emoções? Vamos entender um pouquinho, eu convido vocês a virem comigo, aprender um pouco mais sobre esse assunto. Eu vou compartilhar agora uns slides que eu preparei para a gente entender um pouco mais sobre isso, tá? Me acompanhem, por favor. O domínio próprio é um recurso que Deus nos deu, é um remédio natural dado pelo nosso Criador, tá? Mas será que nós podemos mesmo ter controle sobre a nossa vida, né? Algo assim tão, né? Será que eu posso mesmo controlar meus pensamentos, controlar os meus sentimentos, né? Vamos entender um pouco mais. Em primeiro lugar, o que é domínio próprio? É o controle de atitudes e emoções de uma pessoa exercida pela vontade, tá? Então, ela exerce esse controle a partir da vontade dela. Eu quero controlar. Mas não é simplesmente algo tão simples assim. Não é só dizer eu quero e pá. Não é assim. Existe um processo aí envolvido, e é sobre isso que nós precisamos conversar, tá bom? Como uma cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, uma pessoa sem controle, a palavra de Deus nos diz, é uma pessoa como uma cidade sem muros. Antigamente, as cidades eram construídas com muros ao seu redor. Hoje não é assim, mas imagine a sua casa sem paredes. Seria uma casa totalmente exposta. Então, o controle próprio, o domínio próprio, o autocontrole, ele diz respeito a isso. Ele é como se fosse um muro de proteção ao seu redor, tá? Mas existe um sinônimo para essa palavra, que se chama temperança. O que é temperança? É uma característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades ou seus próprios desejos, particularidade de quem é comedido, moderado, que come ou bebe com moderação, diz respeito à sobriedade, que é o oposto do estado de ébrio, tá? O ébrio é o que está embriagado, e a embriaguez, ela não diz respeito somente ao álcool, à bebida, ela diz respeito a muitas outras coisas. Então, temperança tem a ver com tempero, com equilíbrio, com controle, tá? Mas e aí, como é que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que entender é o que é a vontade. A vontade, na verdade, ela é um poder que nos governa, é um poder de escolha, tá? É um poder dado por Deus, tá? É um poder que governa a natureza do homem, ou seja, a nossa natureza, pondo todas as outras faculdades sob a sua direção, ou seja, a direção desse poder, tá? Que é o poder de controle, é o poder de escolha. Mas temos que entender que vontade não é gosto e nem inclinação. Vontade é o quê? É o poder que decide. É quando você diz não para algo que você sabe que vai lhe fazer mal e que você está com uma tendência, uma inclinação ou um gosto muito forte para aquilo. Porque muitas vezes
Nós temos as tendências e as inclinações e os gostos para as coisas que nos fazem mal. Mas é só isso? Não. Diz respeito também ao controle das nossas emoções. E por onde é que eu vou começar a exercitar? Eu vou começar a exercitar pela minha mente ou pelo meu corpo? E precisamos entender algo muito sério, que a nossa mente afeta o nosso corpo, mas que o nosso corpo afeta a nossa mente, ou seja, eles estão entrelaçados, são dimensões que estão inseparadas, tá? São inseparáveis, não tem como um não afetar o outro. Então, prestem muita atenção nisso aqui. Os doentes do corpo quase sempre estão na alma. E quando a alma está doente, o corpo adoece, porque aqueles sentimentos negativos que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, por conta de emoções que foram sentidas em determinadas circunstâncias, especialmente nos períodos intrauterino e períodos de infância, eles marcam e eles fazem um caminho na nossa mente que é chamado de caminho neuronal. Eu já falei sobre isso em vídeos anteriores, tá? Então, todas essas coisas nos afetam. A palavra de Deus nos diz também que o coração alegre serve de bom ânimo, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Os ossos, dentro dos ossos, é onde nossas células sanguíneas são produzidas, especialmente as células de defesa. É aí que entra a questão do seu lado emocional interferindo na sua imunidade. Mas muitas vezes a gente acha que não pode ter controle, e pode sim. E eu quero dar uma ênfase aqui na questão do controle sobre as emoções, o controle sobre os sentimentos negativos, mas sem aquela positividade tóxica de achar que é muito simples e que você vai resolver simplesmente dizendo, pronto, a partir de hoje eu decidi. E aí o que é que acontece? Quando você tem essa situação, que você se determina hoje, diz assim, hoje eu decidi, e amanhã você cai, isso lhe causa uma frustração. E você tem que entender que a partir do momento que você decide, você vai percorrer um longo caminho. É todo um processo, precisa de exercício, tá? Então, não é simples, não é como uma varinha de condão. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender para termos sucesso nessa jornada, tá certo? Bom, a mente rege o homem todo. Todas as ações, quer sejam boas ou más, se originam na mente, tá? Então, a mente, ela é a cidadela, é a nossa cidadela. Tudo é construído aqui, tá? Tudo é construído aqui, e daqui vai para as outras dimensões, para o sentir e para o agir. E o corpo também, por outro lado, afeta a nossa mente. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Aí nós estamos aqui abordando um aspecto mais físico, o aspecto fisiológico. Outra coisa também, o nosso cérebro, ele é como se fosse um órgão de conexão entre aquilo que é mensurável, palpável, que é o nosso corpo, que é a matéria, com aquilo que está aparentemente desconectado, que é a mente, que é a parte emocional, que é a parte afetiva, a parte espiritual, são aspectos imensuráveis, tá? Mas quem faz a conexão de tudo é o cérebro. Então, o cérebro é o instrumento da mente e controla todo o corpo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. Como é que o cérebro é sadio? Quando eu tenho um sangue puro. E como é que eu tenho um sangue puro? Como é que eu posso purificar o meu sangue? Né? Então, as coisas estão aí entrelaçadas, tá? O nosso sangue, ele transporta substâncias benéficas, mas ele também transporta substâncias ruins, derivadas de todos os processos que ocorrem dentro das nossas células, tá? E temos ainda
a influência de um ambiente externo, tá? Tudo que nos rodeia, sejam as nossas interações com os outros seres que nos rodeiam, principalmente os seres humanos, que são nossos pares, como a interação com o ambiente natural, através de seres não vivos, como a água, o ar, a temperatura, tudo isso vai causar uma influência dentro da nossa mente. E quem vai captar toda essa influência são os nossos órgãos de sentidos, tá? Nós temos 5 sentidos básicos, que é a visão, que nos conecta com as energias luminosas, a audição, com a energia sonora, o paladar, o tato e o olfato. Já falamos também muito sobre a questão dos sentidos no último vídeo que eu fiz com vocês, tá? O que acontece? Esses sentidos, eles são as avenidas da alma. A avenida é uma via de acesso para outras ruas menores, tá? Então, ele faz a conexão, tá? É o sentido, o sensor que vai fazer a conexão com o que está fora para aquilo que está dentro de você, tá? E hoje, quando a gente está falando aqui sobre domínio próprio, eu quero dar uma ênfase sobre a questão das emoções, repetindo, tá? Aprender a ter esse controle através de exercícios. Olhem aqui, o mal do ambiente desperta o mal dentro da mente, tá? Outra coisa também, o ambiente é capaz de influenciar o seu comportamento, assim como o seu comportamento pode influenciar outras pessoas. Por quê? Porque nós somos seres vivos em interação, tá? Nós interagimos uns com os outros, nós interagimos com o ambiente, quer queiramos ou não. Essas interações podem ser positivas, mas também podem ser negativas. Se estamos em um ambiente onde todas as pessoas são muito hostis, provavelmente ficaremos mais na defensiva. Sabe aquela situação em que você convive com pessoas agressivas, pessoas de temperamento muito fortes, temperamentais, muito controladoras, e aí você aprende, você desenvolve essa ofensiva. Por quê? Porque você vive pisando em ovos. Para você sair disso, você tem que fazer o exercício fazendo o caminho de volta. No entanto, se estamos em um ambiente no qual as pessoas estão muito felizes, seremos de alguma forma também contaminados por essa felicidade. Nós interagimos com as outras pessoas e também com os espaços não vivos, como eu já falei antes, né? E isso tudo vai influenciando nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos e, consequentemente, no nosso domínio próprio. E muitas vezes nos vemos diante de situações que parece que não tem controle. Para algumas pessoas, por conta do temperamento, por conta das vivências, por conta da personalidade, por conta da genética, tudo isso vai parecer um pouco mais simples. Para outras, vai parecer mais complicado. Isso varia de pessoa para pessoa. A primeira coisa que você precisa é de autoconhecimento, saber quem você é, qual é a sua personalidade, qual é o seu tipo de temperamento. É a primeira coisa. Em que eu posso mudar, em que eu posso melhorar, como é que eu posso ter um controle melhor sobre as minhas emoções. Afinal de contas, pessoal, muitas vezes a emoção realmente ela foge do nosso controle. Vou dar aqui um exemplo. Se você está na rua e se depara diante de um pitbull vindo na sua direção, não tem como, não tem bom para isso. Não tem como você não ter uma reação natural diante de uma situação de perigo. Isso é uma forma de defesa do seu corpo. Seu corpo ele vai liberar alguns hormônios que vão fazer aí uma transformação fisiológica no seu organismo. Para que isso? Para você reagir frente àquela situação de perigo. Só que aquilo ali vai marcar a sua mente através de um caminho neuronal, que todas as vezes que aquilo ali
ou algo semelhante àquilo se repetir, vai disparar em você o que a gente chama de um gatilho, para que toda aquela emoção seja revivida. E todas aquelas substâncias químicas, né, que muitas vezes hormônios ou neurohormônios, elas vão ser produzidas de novo. E aí elas vão causar aquela emoção negativa. Essa emoção negativa, frequentemente sendo produzida em você, vai desenvolver em você um sentimento que pode ser de medo constante, de angústia, pavor, pânico, tá? Porque fobia, as fobias que são traumas que deixam a pessoa doente. E aí você precisa descobrir por que você tem essa depressão, por que você tem essa fobia, por que você tem esse medo excessivo. E a partir daí, sim, você vai começar a se trabalhar, tá? Então, prestem atenção para a gente finalizar. Um tolo expande toda a sua ira. Então, muitas vezes, a psicologia hoje diz, não, tem que colocar para fora. Mas não é assim, né? O tolo expande toda a sua ira. Por que ele expande? Porque ele não tem domínio próprio. Mas o sábio a reprime, porque o sábio, ele sabe se controlar. Mas não é aquele controle doentio, onde a pessoa aparentemente está controlada, mas ela está implodindo. Não é isso. É o controle da própria natureza. É o domínio da situação, é você deixar a sua mente racional no controle. Entenderam? É você ter o seu cérebro claro, é você ter clareza mental, é você conseguir raciocinar. Se você estiver naquela situação que eu dei o exemplo, diante de um cão pitbull, se você for parar para raciocinar, for usar a sua mente racional, você morre. Essa é a realidade. Aquela situação ali, ela não permite uma racionalização. Ela é imprescindível que o instinto fale mais alto, no caso, o instinto da sobrevivência, tá? E o organismo, seu corpo se prepara para isso, porque o seu corpo é inteligente, porque Deus lhe fez assim. Mas muitas vezes, esse preparo que era para ter sido utilizado em apenas uma situação, quando ele é repetido, aí é onde vem os transtornos. Entenderam? Então, você precisa partir do ponto que você precisa primeiro se autoconhecer e depois descobrir mecanismos onde você vai trabalhar essas suas deficiências. A temperança, ela é uma negação de si mesmo. Ela não é simplesmente controle sobre o que se come e o que se bebe. Ela é controle, ela é equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, em todos os nossos hábitos. Eu já repeti isso outras vezes e vou repetir, porque pela repetição a gente aprende, nossa mente é assim. Os hábitos, os comportamentos influenciam nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, tá? Então, precisamos exercitar a temperança em todos os hábitos da nossa vida, seja no trabalho, seja no lazer, na diversão, na forma de vestir, no estudo, no sono, na atividade física, em tudo, temperança em tudo. Não podemos, precisamos aprender a administrar, ter uma gerência da nossa vida, não é do nosso tempo. Afinal de contas, o tempo é o mesmo para todos nós. Eu tenho 24 horas, você também tem. Mas o que é que cada um de nós vai fazer nessas 24 horas? Tá? Então, esse é o ponto. Como é que eu vou gerir a minha vida? Eu não posso falar pelos outros, eu só posso falar por mim. Mas a primeira questão é tomada de decisão. Segunda, busca pelo conhecimento. Terceiro, entender que você não vai poder fazer esse trabalho sozinho, porque o domínio próprio, a temperança, é um fruto do espírito. E sendo um fruto do espírito, eu preciso do espírito na minha vida. Eu preciso de uma ajuda que está fora de mim, que está além de mim.
Mas Deus, ele não vai me ajudar se eu não quiser ser ajudada, tá? Então, é a velha história. Precisamos seguir esses passos. Então, ficamos por aqui. Façam comentários, deixem perguntas, dúvidas, sugestões. Como eu sempre falo, vão ser sempre bem-vindas. Se você gostou, você compartilha para que outras pessoas também possam ter acesso a essas informações que são tão importantes para a nossa vida. Vamos compartilhar o bem. Um abraço a todos e até o próximo encontro.